Fala, galera do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Hoje com uma revisão de física, pessoal, referente aos conteúdos estudados ao longo do bimestre. Vamos ver a respeito da força-peso, as leis de Kepler, lei da gravitação universal de Newton, força de atrito, força normal, força de tração, força elástica e trabalho de uma força, pessoal. Então, o que nós vamos ver aqui no primeiro seria as principais forças da mecânica e as aplicações das leis de Newton. Então, vamos ver ali as primeiras forças que nós vamos estar utilizando no nosso cotidiano. Então, ali nós temos ali a classificação de uma força. Nós temos dois tipos de força. A primeira, a força de campo e a força de contato. Lembrando que a força de campo é envolvida como se fosse um campo, pessoal. Algo que não existe um contato, algo que já tem isso puxando. Quem que é essa força de campo? Essa força de campo é a força peso, ok? Então, existem outras forças que não estão apresentadas nesse mapa conceitual, porque não são abordadas em questões selecionadas para esse livro de atividade. Mas nós vamos estar usando ali, então, forças de campo, que é a força peso. Como que a gente calcula o módulo da força? Como que a gente calcula essa força peso, pessoal? Peso é a massa do objeto vezes a gravidade. É errado falar, quanto você pesa. Você diz a sua massa, 75 quilogramas, ou no meu caso, 110 quilogramas. Isso seria a minha massa, não seria o meu peso. O meu peso seria 1.100 newtons, porque é uma força, e força é medida em unidade de newtons. Aí eu vou ter as forças de contato, força de normal, que sempre uma força perpendicular, força de tração, força elástica e força de atrito. Então, aqui falando sobre a força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A direção da linha que une os centros de massa de um corpo e do aço, de forma simplificada. Costuma-se dizer que a direção da força é vertical, sempre apontando para onde? Para o centro da Terra. O sentido da força, o sentido é para o centro do aço. Dessa forma simplificada, costuma-se dizer que o sentido da força é para baixo. Aí nós temos aqui a força normal, pessoal. O modo, condicionado pela ação de outras forças. Direção, sempre ela é o que? Perpendicular à superfície de contato. Então, nesse caso aqui, a superfície de contato, ó, veja que está na diagonal. Superfície de contato normal, peso puxando para baixo. Então, ela sempre faz perpendicular. Lembrando que perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Aí o sentido depende da situação. Por exemplo, se eu estou empurrando um guarda-roupa, se eu estou descendo um escorregador, se eu estou subindo em cima de uma mesa e assim por diante. Aí nós temos a força de tração. A força de tração é a força que age em cabos inextensíveis, cabos, cordas e assim por diante. Condicionada pela ação das outras forças, pela aceleração do sistema. Direção, do segmento da corda. Sentido, analisar a ação que estica a corda. Então, também nós temos que analisar a situação. Aí nós temos ali a força elástica. A força elástica seria força elástica K vezes ΔX. O que é K? O K seria a constante elástica que depende da mola. O que nós falamos ao longo do bimestre, pessoal. Aquela questão lá, será que a constante elástica de uma mola na caneta é a mesma da constante de uma mola de caminhão? É diferente. Então, K seria essa constante elástica. ΔX seria a variação da deformação, seja ela para compressão ou elongamento da mola. A direção do segmento de reta que passa pelo eixo principal da mola. Sentido oposto à deformação da mola. Aí nós temos a força de atrito, pessoal. Força de atrito seria o coeficiente de atrito vezes a normal. Direção paralela à superfície de contato. Sentido oposto ao deslizamento ou tendência de deslizamento entre as superfícies. Pessoal, lembrando que é através da força atrito que nós conseguimos andar, pessoal. Que ela nos ajuda a gente a andar, ok? E agora falando sobre os elevadores. Primeiro, a gente tem
um corpo de massa M apoiado sobre uma balança de molas no interior do elevador. Então vamos lá, nós temos ali relação da normal quando o peso pode estar. Vamos lá, então normal igual peso quando a força resultante é zero. O elevador está em repouso, subindo em movimento uniforme reto, descendo em movimento reto uniforme. Então, o que seria esse movimento uniforme? Velocidades constantes. Então, no caso, a normal igual ao peso. A normal vai ser maior do que o peso, ou seja, a força resultante normal menos o peso, ou normal menos o peso igual a massa vezes a gravidade, quando ele está subindo em movimento reto acelerado ou descendo em movimento reto retardado. No caso acelerado, você está com uma velocidade positiva e velocidade positiva. Movimento retardado é quando você está parando, pessoal. Então, você está numa velocidade e vai parando. Normal menor do que o peso. No caso, força resultante, peso menos a normal. Subindo em movimento reto retardado e descendo em movimento reto acelerado. E a normal igual a zero, quando a resultante é igual ao peso, quando o elevador está caindo em queda livre. Ok? Então, isso seria ali a primeira parte do nosso conteúdo, essas forças. Lembrando também que nós falamos sobre as 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal. A lei de Kepler, pessoal, lembrando, são lei das órbitas, das áreas e dos períodos. Lei das órbitas, que um corpo sempre mantém uma órbita em formas de elipse. Ok? E a lei das áreas e a lei dos períodos. Gravitação universal faz aquela relação dentre os corpos, pessoal. Um corpo de massa menor, um corpo de massa maior atrai um de massa menor, onde tem uma constante gravitacional divididos pela distância. Assim também podemos definir a gravidade. E agora vamos lá para a página 20. Então aqui na página 21 nós vamos falar sobre o trabalho, pessoal. O trabalho de forças constantes. Então, no caso, o trabalho é bem simples de se calcular. Trabalho seria força vezes Q vezes o deslocamento. Só que se nós tivermos uma certa angulação, nós teremos que adicionar ali a questão do seno e cosseno. Mas nesse caso, como o trabalho está no eixo X, voltado ao eixo X, nós vamos usar o cosseno. Então, ficando o trabalho da força, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Aí nós temos ali a questão do trabalho motor, alguns casos particulares. Vamos lá. Trabalho motor. Trabalho realizado por uma força constante é obtido pelo produto entre a intensidade da força que atua na direção do movimento e deslocamento sofrido pelo corpo. Então, nesse caso, o objeto está sendo puxado nessa direção da direita, então o trabalho é motor. Agora, seria o que? O trabalho resistente. O trabalho resistente por uma força constante no sentido contrário ao deslocamento é obtido pelo produto da intensidade da força que atua no movimento e o deslocamento sofrido pelo corpo, o sinal negativo. Nesse caso, o trabalho resistente vai ser associado à força de atrito, que é uma força contrária à força que nós aplicamos ali no objeto. Então, esse trabalho da resistente seria o trabalho da força atrito. O trabalho motor é quando é a força que nós estamos aplicando. Se eu estou aplicando o objeto e uma força para a direita e o objeto está movimentando para a direita, tendo uma aceleração, o que acontece? Ele é trabalho motor. E o que me impede eu puxar esse objeto, que é a força atrito, trabalho resistente. E o trabalho nulo aqui seria, no caso, quando a força é constante no sentido perpendicular ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força peso é força normal em relação a essa caixa. Nesse caso aí, não vai estar, porque a caixa estaria se movimentando na direção na horizontal e a força que eu estou usando é na direção vertical. Então, temos que cuidar. A força que eu aplico na horizontal, força peso e normal, vertical. Então, nesse caso, o trabalho seria nulo. Pessoal, então a aula de hoje seria isso mesmo, a revisão. Peço que vocês dêem uma olhada nos conteúdos referentes que irão cair na prova. Tudo que eu acabei de falar vai ter algo na prova. Então dá uma estudada, faça um exercício que está proposto lá no Positivo On, aquela atividade que, lembrando que vai fechar no dia 17,
Se caso você não fizer, meu amigo, infelizmente não haverá uma nova oportunidade para estar fazendo esse trabalho, a não ser que você tenha atestado desse período, que é do dia 14 até o dia 17, ok? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu!